made, did you make them again? All the lies that you told, did you believe in them? All the things that we wished they never came true. All the promises made were broken by you. All the choices you made, did you make them again? Mas tem uma que eu gosto muito, eu me sinto muito inspirada quando eu ouço. E a Loki também. A Loki ou é a louca? Eu vou contar como é que eu fiquei sabendo, eu não conhecia ele. Eu gosto dessa daqui, ó. Linda. Ó. All I want is to dance with you now, is to dance with you once again. All I want is to feel you so close, just to be with you till the end. We might be oceans apart, but maybe you can hear is the sound of my heart. All I want is to dance with you now, to the beat of your love again. It feels like dum 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 da 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 da, da 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 dum 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 da 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 da. Da 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 dum 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 da 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 da. Da 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 dum 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 da 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 da. Outra que eu gosto muito dele. Eu não conhecia. Foi engraçado como eu fiquei sabendo, depois eu conto essa história como é que foi. Essa eu gosto. It's the side effect of just to realize you're better on your own. It's the side effect of love. To want it all, you can get enough until the fear is gone. It's the side effect of love. Look into my eyes, you will realize I don't care. Enfim, agora eu preciso de ajuda. Eu não tô sabendo. Ignorância minha. Eu não sei se é a Loki ou se é a louca. Quando eu fiquei sabendo do trabalho dele, por ser uma cena de música eletrônica, muita brincadeira, eu achava que pela escrita era a louca. Mas aí depois eu fiquei confusa, daí eu comecei a pensar que é a Loki, porque o trabalho dele é muito sério. Eu considero um trabalho muito sério, bom trabalho. E agora eu já não sei mais. Então me diga, é a louca ou a louca? A Loki? A louca? A louca! Não sei, de verdade, mas eu vou contar a história como é que eu fiquei sabendo dele. Eu conheci o trabalho dele quando eu tava lá fora. E eu tava assim com um grupo de pessoas, né? Era aquela vida em que você começa o dia e não sabe quando termina e não sabe como termina. No fluido. Inclusive recomendo, porém cuidado. Deixa eu tomar um pouquinho aqui. Eu acho que eu entupi a bomba. Olha, gente, é meio delicado esse assunto. Olha como foi que eu conheci sobre o trabalho dele. Que quando, estando fora, eu fiquei meio por fora de muita coisa que estava acontecendo aqui no Brasil. Não é falta de interesse, ou era, talvez. É porque, gente, é muita coisa que acontece, então eu acabei ficando meio que por fora mesmo do que acontecia aqui no Brasil e do cenário, assim, eu não ia atrás de muita coisa, né? Eu vivia o que eu podia viver ali, porque a minha vida era bem agitada, então mal dava tempo de eu cuidar das minhas próprias coisas, quem dirá ficar pesquisando, né, descobrindo coisas novas. Tinha muita coisa acontecendo, eu não sei como trazer isso em palavras. Mas aí... sabe aquelas after parties que existem? Então, eu fui parar na casa de umas pessoas e lá o pessoal ficava conversando, né, trocando umas ideias. E aí eu acabei parando do lado ali de uma pessoa que era um cara, a fama dele era de pegador. Olha, gente, estou abrindo aqui várias coisas que talvez não sejam muito... Não é que seja imprópria, mas é que tem algumas colocações, algumas palavras que eu vou utilizar que talvez não seja pro nível. Esse povinho tá esperto, tá? Só para avisar. Eu tenho alunos mais novos e eles estão bem espertinhos, mas não cabe a mim adiantar certas coisas. Então, se você for menor de idade, por favor, pergunte pro seu pai e pra sua mãe se você pode assistir esse canal, tá bom? Uma simples cautela. Enfim, ele tinha fama de pegador
E eu já tinha sido até alertada sobre ele, né? Que era um cara que ele era muito convincente, assim, da roda, né? Da região, assim, do pessoal. Era um cara muito convincente, muito influente, tinha muita grana. Apesar de que não é isso que influencia as minhas decisões de com quem eu lido de jeito nenhum. Mas eu já tinha sido alertada sobre essa pessoa e realmente, assim, não houve nada. A pessoa até se aproximou, assim, pra fazer uma amizade. E até hoje nós somos até considerados, assim, conhecidos, né? Existe um certo nível de educação que a gente se vê. Então eu respeito ele me respeita, tá tudo certo. Ele tava, assim, se aproximando de uma menina, né? Era brasileira ela. E eu tava só ouvindo a conversa. Eu tava ali, bebericando meus negocinhos ali, só lá, na vibe, vendo até onde ia a conversa. Agora eu lembrei quem era. A conversa tava indo num nível bem intelectual, porque deu pra perceber que ela era uma menina que gostava disso, inteligente. Eu também gosto, dou mais atenção pro intelecto, assim, é uma coisa que me chama muita atenção. O físico, num certo nível, assim, mas o que mais me chama atenção é o intelecto de uma pessoa. Perigoso, isso é perigoso, mas eu gosto. Eu percebi que ele tava começando a levar a conversa mais pra esse lado, assim, ele falava muito de ciência, falava muito de coisas tecnológicas, e ele tinha mesmo respaldo pra isso, ele pesquisa mesmo. Mas era pra encantar ela, né? E aí, o que você gosta de ouvir? Eu gosto de música eletrônica e tal. Aí ele soltou essa. Eu gosto do Alok. Nem ele sabia falar, mas ele falou, Alok, aquele... Eu gosto dele, ele é muito bom. E eu não sabia quem era na época. Né? Eu não tinha essa pesquisa. Eu fiquei mais curiosa, eu encerrei ali por ali a minha atenção na conversa deles e eu fiquei com isso na cabeça, assim, um brasileiro, DJ, e que é muito bom, por que eu não conheço? Aí eu fui pesquisar. Gente, eu fiquei apavorada. Hoje eu tenho uma admiração muito grande. E o porquê que eu comecei com essas músicas? Minha vida ela é toda envolta e regada a simbologias, né? Eu vejo símbolos em todos os lugares, sinais em todos os lugares. E eu levo a minha vida assim. E esse projeto ele também é regado dessa forma. Eu tô começando o canal com essa introdução para trazer preparar o terreno para vocês. Então assim, o que o Alok... O que ele representa nessa primeira etapa aqui? Ele representa aquela busca que nós temos, né? Superação, aquela pessoa que foi atrás, que estudou, que se superou na própria carreira, que não ficou na mesmice, não ficou no quadradinho dele, ele teve conhecimento, ele tem uma grande bagagem, certo? Então, o que ele representa? Essas músicas representam o resultado que se tem quando você vai atrás, quando você realmente utiliza os recursos disponíveis e quando você se conecta com o mundo. O que acontece? A pessoa que ela tem essa noção de inglês, ela abre bastante portas. Então, como que faria uma pessoa que não fala inglês, que não tem pelo menos essa conexão, como que faria para chegar nesse nível? Você consegue imaginar alguém no nível dele que não falasse inglês ou não tivesse essa conexão, não tivesse essa estrutura que ele tem? Então, assim, eu começo com essas músicas justamente porque eu gosto, mas também para representar o meu propósito aqui. Eu quero essa imagem que vocês fiquem com ela, de um profissional que se superou, que saiu, que está muito bem reconhecido lá fora e que aqui dentro tem uma representatividade enorme, tem uma responsabilidade social linda. Então, eu quero que vocês percebam que é isso como um símbolo de onde eu estou querendo chegar aqui. E não é para mim. O que eu tô querendo fazer aqui é que vocês se vejam, se espelhem nisso. Porque é isso que eu vejo pro Brasil. Na verdade, o que eu vejo no Brasil é um espelho no sentido de que não só nós precisamos nos conectar com o mundo lá fora, mas o mundo precisa muito do Brasil e dos brasileiros. Eu não falo de dinheiro, não falo de economia, nem de recursos. Poderia. E o mundo utiliza os recursos brasileiros. Eu não vou me aprofundar em economia e política aqui, mas eu vou me aprofundar mais numa questão essencial da coisa. O mundo precisaria ser um pouco mais brasileiro. Eu gostaria muito, e isso acontece, o brasileiro influencia muito lá fora, assim, o brasileiro ele é muito querido lá fora, as pessoas amam a presença dos brasileiros porque é única. Não existe ninguém como brasileiro, nós temos nossos defeitos, temos. Eu reclamo muito de alguma coisa da mentalidade brasileira, sim, porém, não existe ninguém como brasileiro. Tá? Existe uma ciência na nossa cultura, existe algo, uma força muito forte dentro do coração do brasileiro que isso não existe lá fora. Eu não vejo em lugar nenhum. E eu sei que existem coisas lá fora que iriam agregar valor para nós aqui. Mas eu também receio que muitas das coisas lá de fora cheguem aqui e se enraizem, porque aí perderia a essência do que é o brasileiro. O brasileiro é isso aqui que a gente tem, é essa força, essa quintura, essa coisa linda, bonita, colorida, sabe? É uma coisa
abundante. O Brasil ele é tão abundante. Eu às vezes como lá fora, eu sinto como se eu estivesse comendo papel. Desculpa, gente, se tiver estrangeiros assistindo, mas eu tô falando isso porque eu senti no meu físico, dentro de mim, eu senti quando eu pus meus pés de volta no Brasil, ali no aeroporto do Brasil, o principal, é o aeroporto internacional, e eu senti uma diferença gritante. Eu me senti tão bem recebida, me senti tão bem, e fazia muito tempo que eu não me sentia desse jeito. E eu senti isso de novo só quando eu cheguei no Brasil. Porque o mundo lá fora é cruel, o mundo lá fora tem muita coisa linda acontecendo, é muito legal, as pessoas vibram energia, você aprende muito sobre energia, sobre essa coisa de dar sempre o melhor de si, seja sempre a sua melhor versão. Isso é uma coisa muito legal. Porém, existe uma mentalidade por trás disso que ela é um pouco fria. É aquela coisa de você não expressar, você não ter muito de que dar sua opinião nas coisas, de você não se preocupar tanto com o próximo. É um pouquinho egoísta. Eu vejo muito egoísmo lá fora, muito. E aqui eu vejo que as pessoas se doam mais, elas são mais assim comunitárias, né? Eu gostaria muito que isso continuasse sendo parte da nossa cultura, que o brasileiro continuasse sendo o brasileiro, mas eu também queria que o brasileiro aprendesse um pouco mais e se expandisse um pouco mais e visse todas as possibilidades que são possíveis alcançar. E é por isso que eu comecei o vídeo com essa pessoa que nos representa tão bem, mas que também tem nos agregado muito, porque ele conquistou os dois mundos. E é isso que acontece quando você se conecta lá fora também. Você conquista os dois mundos, você conquista a nossa beleza, a nossa abundância, você já é inerente dela, então é sua por direito essa abundância. E ao mesmo tempo enxergar a abundância energética de mentalidade, de crescimento, de potencialidade que existe lá fora, onde tudo é possível. Você começa a aprender que tudo é possível. E essa mentalidade você desenvolve quando sai. Aqui é um pouco difícil de enxergar isso. Por causa do ambiente, por causa da mentalidade que a maioria carrega. É uma mentalidade um pouco diferente. Eu estou vendo um pouco de mudança, mas eu ainda vejo que é uma diferença muito grande. As coisas são um pouco mais devagar, bastante devagar. Isso me incomodou muito no início, que eu queria acelerar as coisas e o povo não estava nessa onda. Acharam que eu era estressada. Quando lá fora, se você não está no acelerômetro, você fica para trás. Então, gostaria muito de poder ajudar a trazer um pouco esse equilíbrio e de não só você expandir seus horizontes, acessar informações externas e abram sua mente, abram seus horizontes, mas também para que você consiga agregar o mundo com a sua beleza, com a sua energia e sua mentalidade que só você como brasileiro tem. Então, o meu propósito aqui é trazer essa ideia e tentar abranger o mais rápido possível, porque eu acho que é uma coisa que é necessária, trazer esse equilíbrio dos dois mundos, né? O Brasil ele está um pouquinho fora do eixo mundial e eu acho que dava para aproximar um pouquinho mais, tá? Então eu quero muito ver o Brasil crescendo, quero ver muito o Brasil se desenvolvendo e agregando lá fora, não trazendo, não só ganhando o que é externo e agregando o que é externo para cá, mas também agregando o que tem daqui para lá, tá? Que é essa nossa beleza linda que o mundo precisa. O mundo precisa do Brasil e dos brasileiros, principalmente agora, tá? Então esse é meu objetivo aqui. Essa foi uma pequena introdução. Eu vou lançar mais um vídeo, porque a partir de agora eu vou subir 2 vídeos por semana. Se você quiser fazer parte desse novo processo, desse novo projeto que vai acontecer, aqui eu vou estar liberando conteúdo grátis que eu não passaria em sala de aula, porque não cabe falar o que eu vou falar aqui em sala de aula. Vai ser o YouTube mesmo, tá bom? Acho que todo mundo ganha assim. Te espero no próximo vídeo. I don't want to butcher your name. We've been going back and forth, like trying to get it right. Is it pronounced Alok? Yes. There you go. You know, it's because here you usually would say Alok, right? Yeah. But if you say Alok in Brazil's like South America, people wouldn't really relate to it because there's Aloki. So that's why I try to push Alok everywhere, so we get at least one kind of, pronunciation.